Boa noite a todos. Bem-aventurados os aflitos. Esse é o tema da noite de hoje. Está inserido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. A todos, muita paz, que Jesus realmente possa estar ligado aos nossos corações, que possamos estar sintonizado no pensamento que vem do seu coração generoso para todos nós. Esta mensagem colocada por Jesus no Sermão da Montanha é alguma coisa para se refletir muito na atual época que vivemos. Estamos passando por uma experiência que realmente vem nos ensinar a importância das nossas transformações necessárias para realmente compreendermos a vontade divina que deve prevalecer na nossa vida. Será que Deus quer que a gente sofra? Será que o Pai deseja os filhos sofrendo aqui na Terra? Mas temos que refletir que a Terra não é um recanto de passeio. Não estamos aqui em veraneio, não estamos aqui em férias. A Terra é uma escola de aprendizado. É uma escola onde todos nós temos que fazer algumas lições e passar por provas, passar por momentos onde atestamos o nosso aprendizado ou não. Vamos então ao capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 5. É possível chorar e ser feliz? É possível gostar da dor? Para o homem normal, isso parece uma certa incoerência. Kardec nos diz o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Sofrer para ser feliz. O sofrimento normalmente se apresenta em forma de dor, de angústia. Por isso que ninguém quer sofrer. Mas vamos refletir um pouco mais. Será que realmente é necessário o sofrimento para que a gente melhore? Para que a gente realmente vai se aperfeiçoando? Pois essa é a finalidade da nossa existência. Sermos melhores a cada dia. Sermos seres mais ligados à nossa origem, que é divina, manifestando em nós a vontade de Deus. Vamos continuar refletindo. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciado, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Aqui também parece que tudo aquilo que nós queremos ser ricos, queremos ser saciados na nossa fome,
Queremos rir, ser alegres à vontade, divertir, usufruir, mas ele diz: ai de vós que elegem isso como realmente os seus tesouros aqui na terra. Porque ele está falando que aquele que realmente procura só isso e encontra só isso, já está encontrando a sua recompensa aqui na terra, já está encontrando o seu tesouro aqui na terra. E os tesouros da terra, por mais que eles pareçam importantes e nos satisfaçam, são temporários. Não vamos levar tesouro nenhum aqui da terra. Justiça das aflições. As vicissitudes da vida derivam de uma causa, e, pois que Deus é justo, justo há de ser esta causa. Ou seja, todas as aflições têm uma causa, tem que haver uma razão delas existir. Deus não quer simplesmente que a gente sofra. Tem que sofrer, tem que sofrer. Não, todo sofrimento tem uma causa. Quem é que causa o seu sofrimento? Vamos colocar a culpa. Não, Deus esqueceu de mim. Você é o culpado porque eu estou sofrendo. Às vezes nós transferimos, as nossas dificuldades culpando os outros. Você é que me faz infeliz. Vamos refletir sobre isso. Causas do sofrimento. João, o apóstolo, estava com Jesus e mais alguns discípulos, e ele pergunta para o mestre, naquela conversa mais íntima que eles tinham: por que, mestre querido, existe o sofrimento do mundo? Não nos poderia haver criado o Pai Todo-Poderoso sem limitações nem angústia? Vejo o fórceps do desespero arrancando os corações das criaturas do seu esgástulo no peito, e fico-me a perguntar: qual a razão para tanto padecimento? João olhava o mundo, jovem ainda, via que realmente naquela época aquele povo vivia a maior parte envolvido no sofrimento da dor, da opressão, da miséria, das dificuldades que com certeza eram muito maiores do que hoje. Jesus olha para ele, compreende realmente as dúvidas de João e fala para ele realmente que tudo na vida tem as suas dificuldades, que a própria natureza nos dá vários exemplos para que realmente haja transformação. Pegue uma semente e ela é obrigada a romper-se quando encontra o meio adequado para poder gerar uma árvore, folhas, flores e frutos e assim por diante. Jesus fala para João: a dor é mecanismo de purificação, como o fogo que derrete os metais que serão transformados em utilidades. E fórceps, como disseste, que arranca da concha grosseira o delicado ser que guarda, a fim de que ele atinja a sua finalidade existencial. Fizessem dóceis ao bem e ao próprio progresso as criaturas, e não necessitariam da força ciclópica que explode em toda parte, a fim de que as despertar e conduzir pelos caminhos do dever. Jesus então nos coloca
mecanismo de purificação. Porque realmente nós não queremos sair dessa casca que nos envolve, dessa grosseria que é a nossa constituição do ser ainda fechado, egoísta, orgulhoso, que realmente tem dificuldade em colocar a sua melhor parte, a parte divina. Um ser ainda cheio de vícios, teimoso, rebelde, que realmente tem dificuldades em externar a bondade, o amor. Enfim, nós somos ainda seres muito complicados por estarmos ligados à nossa primitividade. Ainda estamos muito mais no começo, aquele que está começando a aprender, a entender, a nascer realmente para a vida espiritual. E Jesus prossegue. Desse modo, são as próprias criaturas que elaboram seu destino através dos comportamentos que se permitem, recebendo de acordo com o que dão, colhendo conforme semeiam. Todos têm as mesmas oportunidades e são aquinhoados com iguais recursos, cabendo a cada qual a conduta que lhe pareça mais própria, do que decorrerá a felicidade ou a desdita futura. Isso está em Dias Venturosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco e espírito Amélia Rodrigues. Com certeza, Jesus aqui está dizendo da lei de causa e efeito. Cada um de nós planta o que quer, mas é obrigado a colher. Cada um de nós recebe os recursos da vida para usá-lo como lhe aprouver, mas a maneira como usar terá que responder. Se nós usássemos a nossa vontade, a nossa energia, se nós usássemos tudo aquilo que recebemos para fazer o bem, com certeza, dificilmente o sofrimento viria ao nosso encontro, viria nos visitar. Então, realmente, Jesus aqui diz que cada um colhe aquilo que planta. Vamos seguir. No Livro dos Espíritos, questão 119, Kardec faz a seguinte pergunta: não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhe cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? E os nossos benfeitores espirituais nos responderam: se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessário às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Interessante aqui, né? Todos nós temos que merecer. Não é dado de mão beijada. Não vamos nos tornar melhor esperando simplesmente o tempo passar. Cada um terá que construir a sua própria evolução. Cada um terá que se esforçar para melhorar. Cada um terá que exercer o seu papel dentro da sua capacidade, dentro da condição. Cada um recebeu tudo aquilo que precisa para essa experiência ser proveitosa e ser boa. As desigualdades sempre existirão. Sempre irá ter alguém mais evoluído e alguém
menos evoluído. Sempre estaremos aprendendo com aquele que vai na frente e muitas vezes ensinando aquele que está na retaguarda. A vida é esse encadeamento onde todos participam para o bem comum. Então, realmente, todos nós temos uma parte a fazer. E o sofrimento que muitas vezes decorre exatamente para que possamos, na experiência nossa e na experiência daqueles que passam pelo sofrimento, aprender. Aprendemos com o que sofremos e devemos aprender também com o que os outros sofrem. Vamos continuar. Mas então pergunta-se: por que sofre um mais do que outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Porque uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Aqui é interessante, né? Nós acabamos de dizer que somos todos uns diferentes dos outros, vivendo situações e posições diferentes. Cada um veio com a experiência. Não viemos todos para ser todos ricos, nem viemos todos para ser todos pobres. Cada um veio trabalhando uma determinada condição. Elegemos algumas prioridades, escolhemos algumas provas, cada um de nós se preparou, cada um de nós escolheu, cada um de nós pediu ajuda para escolher também, e cada um de nós realmente fala: eu quero ser rico, eu quero ser pobre, eu quero passar por essa situação de dificuldade, por essa doença. Até essa questão dessa época que aqui estamos nascendo, aqui nascemos, né? E estamos vivendo esta experiência, com certo nós pedimos também: eu quero estar na Terra nessa época onde grandes eventos irão assinalar a transição para um mundo melhor. Eu quero participar desse mundo melhor. Eu quero ajudar nesse mundo melhor. Eu quero realmente ter a oportunidade de fazer a minha parte. Então, com certeza, essas diferenças fazem parte do nosso mundo, fazem parte da nossa necessidade, né? Vamos seguir. Causas atuais. Muitos dos nossos sofrimentos resultam das nossas atitudes, daquilo que fazemos. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e da sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Esses sofrimentos que estamos vinculando às causas atuais estão diretamente ligados às nossas decisões, aos nossos comportamentos, à nossa imprevidência, aos nossos excessos, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, enfim,
nós, nessa vida, tomamos atitudes, realizamos coisas que acarretam consequências. E muitas vezes essas consequências vêm em forma de dor. Quem planta, colhe. Quem planta dor, vai colher dor. A semente não dá para plantar dor na vida dos outros e tentar colher alegria. Vamos colher aquilo que plantamos. Então, realmente, uma boa parte do nosso sofrimento está vinculado às causas atuais. Como vivemos, o que valorizamos, o que é importante para nós, o que fazemos da nossa vida, quais são realmente as coisas importantes que nós elegemos, e às vezes nos desgastamos na procura de satisfazer esses desejos de ter as coisas, de ser alguém importante, de realmente se destacar. Enfim, nós temos que repensar numa série de coisas que elegemos como importante. Será que a vida é apenas esses valores? Ou será que a vida é muito mais do que isso? Então, muitos dos nossos sofrimentos, que às vezes a gente atribui, a culpa é sua, a culpa é dele, a culpa é do governo, a culpa não é de ninguém. Sempre será resultado daquilo que nós fizemos. Mas, vamos prosseguir. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-los, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Não tive sorte, dei azar, nasci pobre. Não existe erro nas nossas escolhas. Quando fizemos as nossas escolhas, com certeza eu queria viver aquela experiência, eu queria passar por aquilo, eu precisava aprender com aquela oportunidade. Uma doença, uma situação financeira difícil, um chefe arrogante, chato, duro, disciplinado ao excesso, enfim, era uma experiência necessária. Então eu não posso queixar, eu não posso colocar a culpa nos outros, eu faço as escolhas. Mas se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, há outros também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. A perda de entes queridos, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Realmente, existem muitas coisas que a gente fala, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa que choveu tanto, eu não tenho culpa que o terremoto aconteceu, eu não tenho culpa, não foi eu que causei tudo isso. Muita coisa a gente diz, não, isso é fatalidade. E realmente aí a gente fica pensando, será que é fatalidade?
será que realmente eu não tenho nada a ver com isso? Aconteceu por acontecer e realmente, olha, lá na China apareceu um coronavírus e aqui eu fui afetado diretamente por ele. Eu tenho alguma coisa a ver com esse corona? Então realmente existem perguntas desse tipo. A fatalidade que nos afeta, da onde vem essa causa? Graças ao entendimento que nos dá a doutrina espírita, podemos refletir que, se nas causas atuais não encontramos explicações, podemos encontrá-los em outras oportunidades que já vivenciamos em vidas passadas. As múltiplas existências realmente nos propiciam a oportunidade de rever aquilo que fizemos. Se alguma coisa nos acontece hoje, pode ter motivos que estejam vinculados a outras experiências em outras vidas, em outras personalidades que nós já vivenciamos. Eles nos disseram causas anteriores. Todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeito que hão de ter uma causa, e desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isso é, há de estar numa existência precedente. É a bondade divina, é o amor de Deus que permite que a gente possa hoje reparar, resgatar alguma coisa que fizemos no passado. Imagine se não existisse essas oportunidades. Se eu tivesse apenas uma existência, fiz um bocado de coisa errada, prejudiquei, arruinei, fiz a miséria por aí. E de repente eu não teria condições de, em outra oportunidade, reparar tudo aquilo. A beleza do amor divino está presente quando nos dá essa oportunidade de realmente refazermos o nosso caminho, recomeçarmos por onde erramos, reparando ou através daquilo que vamos fazer de bom, ou muitas vezes através dos momentos difíceis que vamos vivenciar para nos reequilibrarmos novamente com a lei de Deus. O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas, como expiações. Elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. Interessante refletirmos sobre isso. Se hoje estamos vivendo um momento difícil, alguma coisa que dizemos quase insuportável, muitas vezes até duvidamos da misericórdia divina, dizendo eu não mereço tanto sofrimento, tanta dor. Às vezes até chegamos a nos revoltar com isso, né? Mas aqui está a fórmula. Quanto maior é o mal, maior é o remédio. Quanto mais comprometido com a dor que fizemos no passado, com certeza, mais dor temos que realmente vivenciar hoje. Mas nisso é que está realmente a lei divina em ação.
lei de causa e efeito, lei de que realmente nos dá a oportunidade de recompor-se perante ela. Imagine se nós não pudéssemos nos acertar com a lei divina, se tivéssemos carregar o remorso do erro pela eternidade, se tivéssemos que realmente encarar aqueles que um dia prejudicamos, nunca tendo a oportunidade de nos recompor, de nos perdoar junto a Ele, de nos acertarmos, fazendo com que realmente nos tornemos filhos do mesmo Pai, irmãos em humanidade. Sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha, mas há poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. As provas bem suportadas são conquistas. Uma prova, quando ela vem e a gente se revolta, e a gente maldiz a Deus, e a gente realmente faz tudo para não aceitá-la, com certeza não vai nos trazer benefício nenhum. É até preciso entender o sofrimento e aceitá-lo. É preciso fazer realmente tudo o que for possível para não ter que passar por ele. Mas se ele tiver que acontecer, entra aí a resignação. É a vontade de Deus atuando nas nossas vidas. É a vontade de Deus nos ensinando que realmente, acima de tudo, é ela que prevalece. Então, realmente, quando a dor nos visitar, quando o sofrimento aparecer em nossa casa, em nossa porta, bater em nossa vida, vamos pensar nele como algo importante, uma oportunidade de aprendizado, uma experiência boa. Vamos procurar nele realmente um momento de fazermos da nossa vida alguma coisa importante, alguma coisa verdadeira. Fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance, seja na pior situação possível. Com certeza, é através do bem que fazemos que vamos amenizar toda a dor que acontece em nossas existências. Pedro nos diz: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Com certeza, através da revolta, através de atitudes impensadas, muitas vezes, além de não suportar o sofrimento e a dor, nós acabamos nos comprometendo mais ainda, né, com a lei. Deus não é justo, eu vou virar a mesa, como se diz, né? Eu saio por aí e cometo coisas que realmente vão me custar muito caro no futuro. Então, em vez de semear mais a desgraça e o mal, vamos procurar mudar o nosso pensamento, as nossas atitudes. Vamos refletir sobre tudo o bem que podemos realizar. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Pão Nosso, Emmanuel, Chico Xavier. Com certeza fica aqui essa mensagem para que a gente medite como é que nós estamos reagindo frente à dor e ao sofrimento. Como é que nós estamos aproveitando
realmente, através dessa experiência, sairemos mais fortalecidos, despertando mais para as verdades da vida, para que realmente no futuro a Terra venha a se tornar um mundo melhor, um mundo onde o amor, a fraternidade, a solidariedade sejam pontos mais intensos, nos agregando junto àquele que nos ama, que nos dirige, Jesus, o nosso Mestre, aquele que responde pela direção espiritual da Terra, espera cada um de nós nas suas transformações